Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste dia para junto compartilharmos a lição de número 3 da nossa escola bíblica semanal. É uma aula que nós não tivemos a condição de transmiti-la ao vivo e por esta razão nós estaremos regravando nesse dia de hoje e posteriormente vocês terão a possibilidade de assistir, de rever essa aula, que eu tenho certeza que também é muito especial dentro desse assunto que nós estamos trabalhando. Como sempre é de costume, sem perca de tempo, nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse é o tema da nossa revista desse segundo trimestre de 2021. Hoje a nossa lição é a lição de número 3, que tem por tema dons de revelação. Lembrando que nós não tivemos a possibilidade de ter hoje conosco aqui o nosso irmão Evandro, devido aí alguns compromissos, não teve como nosso irmão estar conosco. Bem como também o nosso irmão Lúcio Leal, que também está trabalhando e não está tendo a possibilidade de estar nesses encontros conosco. Porém, nós recuperaremos aí a nossa lição perdida e sábado agora nós estaremos transmitindo ao vivo a lição de número 4. Nosso tema de hoje, como eu disse, é dons de revelação. Como sempre, dispomos aí de um textual e de uma verdade prática, bem como de uma leitura bíblica feita em classe. E o nosso textuário diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo de número 14 e versículo de número 26. A nossa verdade prática diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Nós atingiremos alguns objetivos específicos e o primeiro deles é conceitual, que de fato é o dom da palavra da sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento de espírito, que são as três coisas que estão inseridas aí dentro do dom de revelação. Lembrando que nós ficaremos presos a esse assunto, estaremos falando durante toda essa lição a respeito desse dom, o dom de revelação, e dentro desse dom nós falaremos aí de outras facetas que nós encontramos dentro dele. Então, a nossa leitura bíblica em classe de hoje está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, Atos capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10, e Daniel capítulo 2, e versículo de número 19 até o versículo de número 22. Que diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos capítulo 6 e versículo de número 8, diz o seguinte: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel capítulo de número 2, versículo de número 19, diz o seguinte: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou
o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e escolhe o que está em trevas, ou conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, na nossa lição de hoje, nós falaremos aí exclusivamente a respeito desse assunto, né? É importante nós lembrarmos que o dom de revelação, que segundo Stanley Orton, né, segundo o que ele afirma, existem dentro desses dons aí pelo menos 3 categorias, né? E nós falaremos dela. Nós falaremos aí dentro desse dom, segundo Stanley Orton, e a maioria dos estudiosos, como vai colocar o autor da nossa lição, revelação, poder e expressão. É assim que se divide aí esse dom, né? Os teólogos, eles dividem esse assunto em pelo menos 3 categorias. Então, cada categoria dessa, nós encontramos aí pelo menos 3 dons em cada uma delas. E aí, nós estaremos mencionando o dom de revelação exatamente dentro desse contexto. Por isso que eu queria pedir a atenção dos irmãos para que a gente de fato veja o que é revelação, né? Eu sei que nós vivemos um tempo em que é muito complicado falar desse assunto, porque o que muitos conhecem, inclusive pentecostais, né, conhecem aí como dons de revelação, de fato nós sabemos que não é dom de revelação, né? Tem gente que simplesmente fala aquilo que acha que deve falar e utiliza aquilo como revelação da parte de Deus, quando na verdade não foi Deus que revelou. E aí nós já temos falado aí sobre muita coisa relacionada a isso, né? Os irmãos já ouviram nós falando aqui, principalmente nesses últimos dias e último acontecimento, a respeito daquela profecia do dia 30, né? Daquele caos do dia 30 que foi profetizado como uma revelação de Deus, quando na verdade não foi Deus que revelou. Então, os dons, independente da sua classificação, eles são importantes para a igreja. É importante nós lembrarmos sempre disso. Nós não somos cessacionistas, nós não cremos que os dons cessaram, pelo contrário, né? Nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, e por isso que nós estamos aqui a falar desse assunto. E por isso o primeiro ponto ele já fala exatamente a respeito do conceito, né, de palavra da sabedoria, o que de fato aí nos mostra esse primeiro ponto, né? Palavra da sabedoria. E aí o nosso autor coloca: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita, segundo o dicionário eletrônico ROAS. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 8, parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, palavra da sabedoria não é simplesmente alguém que conseguiu aí alcançar por méritos próprios, né, o conhecimento humano, a sabedoria humana. Então não tem como nós associarmos aí a palavra da sabedoria ao conhecimento humano simplesmente. Palavra da sabedoria nesse sentido diz respeito a algo que vem exclusivamente da parte de Deus, aquilo que Deus ele traz a cada um de nós em determinadas situações. São situações que requererão de nós
algo muito mais profundo, né? Algo muito mais direto da parte de Deus através das nossas vidas. Então, é importante nós lembrarmos que o conceito de palavra da sabedoria, pelo menos segundo o dicionário, é algo que vem de uma inspiração divina, né? Vem de um discernimento de inspiração, de coisas sobrenaturais, né? Da parte de Deus para cada um de nós. Então, é importante saber que aquela sabedoria que Paulo está falando ali em 1 Coríntios capítulo 12, né, versículo de número 8, é uma capacitação sobrenatural, é uma capacitação divina para as nossas vidas. Não é algo meramente alcançado, né? Não é algo meramente conseguido por esforço humano, algo que você consegue numa faculdade de teologia, algo que você consegue aí numa pós-graduação, no mestrado. É muito mais do que isso. A palavra da sabedoria, ela surge mediante a necessidade do ambiente, do acontecimento, e é ali que Deus, ele se manifesta de forma sobrenatural, concedendo aí aos seus ministros, aos seus servos, algo também sobrenatural da parte de Deus, para que haja, né, para que aconteça algo ali diferente naquela situação. Então, é importante nós fazermos aí essa diferenciação. A palavra da sabedoria não é só conhecimento humano, não é só teoria, né? Não é só conteúdo, mas sim uma manifestação aí do sobrenatural de Deus nas tomadas de decisões que nos sobrevêm dia após dia. No segundo ponto, a Bíblia é a palavra de sabedoria. E aí, a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, Deus já conferia aos homens essa sabedoria. Assim como também na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, segundo o que coloca o nosso autor, nós também encontramos aí, né, acontecimentos que envolvem sim esse dom aí, né, ou essa manifestação de Deus que vem por meio da palavra da sabedoria. Então Deus usou homens aí no Antigo Testamento com palavras de sabedoria, assim como também no Novo Testamento nós encontramos aí textos que mostram claramente o aparecimento aí desse dom. Portanto, quando nós, ainda dentro desse segundo subtópico aí, né, desse segundo tópico do ponto 1, nós vamos encontrar um quadro, para quem tem a revista aí, nós temos à nossa disposição um quadro que separa muito bem, que faz muito bem essa diferenciação, né? É um quadro que nós encontramos que é muito bem dividido. E aí, nós temos aqui os dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, né? E aí nós encontramos palavra da sabedoria nos dons de revelação, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Como dons de poder, nós encontramos aí fé, cura e operação de milagre. Dentro dos dons de elocução, que é a terceira parte da divisão aí, que é feita pelo nosso teólogo Stanley Orton, nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E aí o nosso autor ele dá um exemplo, né, muito conhecido de José, né, diante lá do faraó, quando ele interpreta os sonhos, né, nós vamos encontrar aí, dentro ainda desse segundo ponto, um exemplo dessa revelação, que é a interpretação do sonho de Faraó. E aí o filho de Jacó, José, ele está envolvido nesse contexto, né? E ali nós vamos compreender claramente que José é iluminado por Deus ali. Deus revela para ele as palavras ali que deveriam ser ditas para Faraó. Então, veja que em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, nós encontramos uma manifestação divina através da vida de José para com Faraó, algo completamente sobrenatural que o próprio José no Egito ele vai
reconhecer isso, que aquilo não era mérito dele, né? Que aquilo não era algo particular dele, mas algo que vinha aí da parte de Deus. Nós também vamos encontrar em 1 Reis, né, um outro exemplo com Salomão. Salomão aí ele vai também ser usado por Deus em causas que até nos assustam, né? A sabedoria que é utilizada por esse homem de Deus ali no livro de 1 Reis, capítulo de número 3 em diante. Nós também encontraremos ali no Novo Testamento, né, pessoas como Estevão, como vai citar aí o nosso autor, né, no livro de Atos. Nós vamos encontrar aí outros exemplos como o próprio Paulo, né, e muitos outros que nós temos aí e podemos encontrar nas Escrituras Sagradas sendo utilizados por Deus através desses dons de revelação, né? Através da palavra, nesse caso específico, da sabedoria. Então, no terceiro tópico, nós encontramos aí uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pastoral e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos o cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. É importante, eu destaquei isso aqui para nós lermos, irmãos, porque é muito comum nos dias de hoje nós fazermos esse tipo de confusão, né? É muito comum nós confundirmos aí o que é a sabedoria que vem de Deus, né? E o que é aí o nosso próprio conhecimento, né? Então tem pessoas que elas, infelizmente, incorrem nesses erros, né? Tem pessoas que não têm aí esse cuidado de diferenciar o que é uma manifestação da própria sabedoria de Deus para, por exemplo, aqui como é citado pelo nosso autor, para o aconselho pastoral, e o que é a minha própria sabedoria, né? A minha própria experiência, de modo que algumas pessoas chegam a confundir ao ponto de utilizar o nome de Deus para aquilo que é seu. E o autor ele deixa muito claro isso. Tenhamos o cuidado de não confundir a manifestação do dom com o nosso desejo pessoal. Às vezes nós somos seduzidos ali pelo momento, pela situação do momento, a falar não aquilo que vem de Deus, mas aquilo que nós desejamos falar para aquelas pessoas. Assim como tem pessoas que elas já procuram um aconselhamento pastoral, meio que já querendo ouvir alguma coisa, né? São pessoas que não estão dispostas ali a ouvir a sabedoria de Deus para a vida delas, né? O conselho de Deus para a vida delas, uma direção divina para a vida delas. Elas já vêm meio que preparadas para ouvirem aquilo que elas querem, ao ponto de quando elas não ouvem aquilo que gostam, elas muitas das vezes se chateiam, né? Ou compreendem mal aquilo que nós estamos tentando repassar, e aí não se agradam, né, do momento lá do aconselhamento, né? Elas não recebem ali aquilo que gostariam. Assim também nós temos líderes que confundem aí a manifestação do dom com aquilo que eles gostam de dizer, com aquilo que eles querem dizer. Por isso que tem pessoas que padronizam o aconselhamento. Para todas as pessoas dão aquele mesmo conselho, como se Deus tratasse todas as pessoas igualmente, né? Uma outra questão que nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos entender que quando se trata de aconselhamento pastoral, quando se trata aí de uma manifestação, de uma necessidade da manifestação do dom de Deus para a vida de alguém, precisamos consultar a esse Deus, ao nosso Senhor Jesus, para saber o que é que Deus ele quer para aquela pessoa, para aquela vida, né? Qual é a diretriz de Deus para aquela pessoa, para que nós não incorramos aí em erros gravíssimos, né? Como nós encontramos muito nos nossos dias. Pessoas que
confundem isso, que não sabem discernir o que é a sua própria sabedoria, o que é o conhecimento adquirido nos livros e o que é a manifestação. Imaginemos nós aí, irmão Salomão, naquele momento em que as mulheres, elas vão a juízo diante de Salomão por uma ter perdido o filho e a outra permanecer com o filho vivo. Imagine uma situação daquela se não é a sabedoria de Deus sendo operada, né? Eu lembro de Salomão pedindo a Deus essa sabedoria. E naquele momento, ele até se comporta de forma meio que assustadora. Mas aquilo culminaria numa ação divina espetacular da parte de Deus através da vida de Salomão. Ou seja, quando ele decide cortar a criança ao meio, não é porque ele era ruim, não é porque ele era um psicopata, era alguém que não tinha coração. Não, era alguém que estava esperando discernir a situação para que pudesse atuar da forma correta. E assim ele faz. Quando ele vê e quando ele pergunta, né, se pode partir a criança ao meio, uma das mulheres concorda rapidamente que sim, que o filho não era dela, né? Quando a outra, na verdade, diz, não, eu prefiro dar meu filho para outra do que você partir ele ao meio. E ali ele descobre qual é o sentimento da verdadeira mãe. A verdadeira mãe, ela prefere ver o seu filho nas mãos de outra mãe do que vê-lo cortado ao meio. E ali ele discerniu aquilo ali por meio da sabedoria que Deus concedeu para aquele homem. E a gente vê ali aquele momento espetacular acontecendo ali na vida de Salomão. Então isso é sabedoria divina, né? Essa sabedoria, ela não vem dos homens. A Bíblia diz que há um tipo de sabedoria humana que ela é terrena, animal e diabólica. Essa sabedoria não é a que vem do alto, não é aquela que desce do Pai das Luzes, não é aquela que vem de Deus. Porque a que vem de Deus, ela é antes de tudo pacífica, né? Ela produz resultados completamente diferentes, ela traz resultados perfeitos, porque é a própria sabedoria de Deus sendo manifesta através do homem. Quando essa sabedoria é terrena, infelizmente, ela só causa mais problemas ainda. Então, a gente salta aí para o nosso segundo ponto. Eu não quero estender demais a nossa lição para não ficar muito longa, né? Mas para a gente simplesmente basear aqui o assunto de hoje e compreender ele da forma mais simples possível. Então, eu acredito que já ficou entendido que essa sabedoria, né? A palavra da sabedoria não é algo que depende do ser humano, né? Não é algo que vem de mim, não é algo que vem de dentro de você, é algo que vem exclusivamente da parte de Deus. Então, um outro tópico que nós vamos encontrar dentro dos dons de revelação é a palavra da ciência, né? Nós estamos falando aí a respeito da divisão. Nós temos dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Nos dons de revelação nós temos palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Nos dons de poder nós temos fé, cura e operação de milagres. E dentro dos dons de elocução nós temos aí aqueles dons que envolvem a fala, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós não falaremos dos dons de poder, não falaremos dos dons de elocução, mas falaremos apenas dos dons de revelação. Falamos da palavra da sabedoria e agora nós falaremos da palavra da ciência, né? E quando nós encontramos ciência aí, geralmente é algo voltado ao conhecimento. Ou palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. E o que de fato é palavra da ciência ou palavra do conhecimento? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito, acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática que foi produzida aí pela CPAD. Então, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Ou seja, o dom da sabedoria, né? Diferente do dom do conhecimento, nós vemos aqui que no dom da sabedoria, Deus faz com que o homem atue sabiamente em determinadas situações que acontecem na nossa vida. Já no dom da ciência, é importante nós lembrarmos que
esse dom, ele na sua grande maioria das vezes, ele atua aí preferencialmente na área do ensino, né? Que é uma área que eu amo demais, é essa área que nós estamos aqui inseridos. Então, o dom do conhecimento, o dom da palavra do conhecimento, da palavra da ciência, é aquele dom que nós precisamos reconhecer que é iluminação divina, né? E este dom está relacionado à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Ou seja, é através da palavra da ciência, né, do conhecimento, que muitas das vezes nós atuamos ali para determinadas coisas, né, que muitas vezes são inclusive ocultas ao nosso conhecimento, né? Eu não saberia daquilo por mim mesmo. Então, é importante nós lembrarmos que há uma manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para que possamos atuar aí através da palavra da ciência. Então, a palavra da ciência, ela é praticada quando nós atuamos com conhecimento de causa, né? Quando nós falamos com propriedade, quando nós falamos com conhecimento daquilo que nós estamos tratando, né? Não no dom da palavra do conhecimento, não há achismo, né? Não há eu acho, eu penso, eu acredito que seja assim, eu li que era assim. Geralmente, por meio da palavra da ciência, é manifesto certamente, convictamente, aquilo que Deus quer para aquela situação. Então, o Espírito Santo, ele ilumina o homem para que o homem consiga ter ali capacidade da parte do próprio Deus de conhecimento de causa para tratar a respeito de diversas circunstâncias que também acontecem no nosso meio. No segundo tópico, ele diz: e qual a função desse dom? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim e etc. É muito comum, às vezes, as pessoas incorrerem nesse erro, né? O nosso autor diz: isto é mera curiosidade humana e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Quando é que esse dom ele deve ser utilizado? Quando a igreja ela precisa basicamente dele, ou seja, é através do dom, né, da ciência, da palavra do conhecimento, que a igreja recebe da parte de Deus o alerta, né? O alerta do perigo. É através do conhecimento que a igreja evita de cair numa heresia, né? De cair num problema mais grave. Como diz o nosso autor, esse dom não serve, irmão, para a gente estar perdendo nosso tempo com esse besterol que a gente escuta por aí, né? Como citou o autor aqui, qual é a identidade da mulher de Caim, quem foi a mulher de Caim, o que é, muita gente diz assim: irmão Cláudio, irmão, nos nossos encontros aí, né, de ensino, de discipulado, né, de escola bíblica, muito já se perguntou para mim sobre o que Jesus estava escrevendo, né, quando aquela mulher estava prestes a ser apedrejada lá pelos religiosos, né? O que Jesus estava escrevendo na terra? E eu respondi: não sei, irmãos. Não tem como a gente saber. Qualquer tentativa de descobrir aquilo ali é curiosidade humana. Nós não temos essa necessidade. O que era que Jesus estava escrevendo naquele momento? São perguntas assim, irmãos, que fogem completamente, né, daquilo que tem alguma edificação para a nossa vida. O dom da palavra da ciência não é para isso, não é para descobrir esse tipo de coisa, mas sim para a gente se envolver no texto bíblico, né? Para a gente entrar no texto bíblico, receber de Deus aquilo que o texto bíblico de fato quer nos repassar, respeitando textos e contextos, né? Respeitando a cultura, respeitando ali os pontos. Algumas pessoas hoje simplesmente se entregam aí e saem dizendo qualquer coisa, né? Muitas vezes trazendo graves heresias para dentro da igreja, né? Heresias que muitas vezes são destruidoras para o próprio corpo de Cristo que está localizado naquele lugar. Então,
para que serve a palavra da ciência? A palavra da ciência, a palavra do conhecimento, que vem com conhecimento, né, que dá prazer de escutar, é algo que, enquanto nós estudamos as Escrituras, nós buscamos, né, se esforçamos para adquirir, o Espírito Santo, ele traz aos nossos corações. Quem de nós, irmão, nunca teve aquela divina experiência, né, de estar lendo a Bíblia e de repente os olhos parece que caírem assim como escamas, né? Algo ficar tão claro, tão fácil de ser entendido, tão compreensível com base nas Escrituras, sem distorção de textos, né? Eu poderia citar aqui, irmãos, N distorções que acontecem inclusive no nosso meio pentecostal por conta de pessoas que dizem: olha, eu li esse texto aqui, Deus me revelou em cima desse texto isso aqui, algo completamente diferente daquilo que o texto bíblico quer nos repassar. Então isso não é revelação, né? Isso aí não é palavra do conhecimento, isso é coisa humana, né? Isso é coisa de homem, isso é satisfação humana, é o homem que tem necessidade de trazer sempre algo novo. Eu costumo dizer que falar da palavra de Deus é algo que não tem necessidade do novo, do algo novo. O que está aqui, irmãos, é sempre novo para as nossas vidas. Sempre nós vamos ler a Bíblia e vamos retirar dela ali, irmãos, algo, respeitando o texto, o contexto, sem precisar distorcer nada, que vai edificar a nossa vida, que vai edificar a vida de outras pessoas, que vai salvar a vida de outras pessoas, que vai livrar uma igreja, muitas vezes, de cair num erro grave, de tropeçar numa heresia, que é uma das coisas que muito tem assolado a igreja desses últimos tempos, né? Muitos modismos, né? Muita coisa nova chegando, muita invenção, muita coisa aí perturbando aí a seriedade da igreja, comprometendo igrejas sérias. Por quê? Porque não se utiliza o dom naquele local, né? Ou seja, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, a sabedoria que vem de Deus, ela não é manifesta naquele lugar. E o que acontece? As heresias invadem, irmãos. As pessoas aí com as suas propostas, né? Com as suas invenções, com os seus modismos, com as suas ideias, elas entram na igreja aqui uma série de coisas novas e retiram princípios valorosos, retiram valores aí que a igreja carrega até os dias de hoje, trocando aí por esse tipo de coisa aí que não edifica em nada a vida da igreja. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo e muito grande. Nós precisamos fugir aí desse tipo de coisa. Por isso, é necessário no meio da igreja, sim, a palavra do conhecimento. Quando alguém fala com conhecimento, quando alguém expressa um texto bíblico com conhecimento, nós realmente sentimos diferença. Irmãos, essa palavra do conhecimento, quando ela vem de fato com conhecimento, não adquirido em qualquer esquina, a gente vê a diferença. O problema é porque tem muita gente aí, atolada em conhecimento humano. Tem gente que busca tanto conhecimento humano, mas esquece que a palavra do conhecimento é algo que vem da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Os livros, e eu gosto demais de livros, são importantíssimos. Eles nos ajudam demais. Todavia é importante nós lembrarmos que sempre que formos falar em nome de Deus, precisamos depender desse dom. Precisamos depender da iluminação do Espírito Santo para que nós não venhamos a falar aquilo que queremos, mas aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar para as outras pessoas. Aquilo que aquela igreja ela necessita escutar naquele exato momento. Eu costumo fazer, quando eu vou pregar, eu costumo sempre fazer a mesma oração. Senhor, eu estudei, eu gastei horas me preparando, mas eu reconheço que se o Senhor não falar nesse local, se não for aí a tua voz, a tua vontade, aquilo que o Senhor quer para essa igreja, nada vai acontecer. Então, se for preciso, retira tudo que eu estudei, retira tudo que eu preparei e que o foco seja a tua vontade. Aquilo que o Senhor quer para essa igreja, para a minha vida, para a vida dessas pessoas que vão me ouvir, porque não importa, não tem futuro nenhum, irmãos. Para mim, pregar aquilo que eu gosto, pregar aquilo que eu acho interessante na Escritura, pregar só aquilo que
eu tô com vontade de pregar sem depender do Espírito Santo para falar alguma coisa. E aí nós chegamos a um outro extremo. Tem pessoas também que já exageram demais. Tem gente que já não estuda nada, vai pregar, não abre um texto bíblico, não estuda um texto bíblico, não gasta tempo se preparando, orando, buscando a Deus para ministrar aquela palavra, porque aquela pessoa diz que prega por revelação. Na hora o Espírito revela o que ela tem que pregar. Isso é mentira, irmãos, tá? Nós acreditamos plenamente na iluminação divina, que o Espírito Santo ele nos capacita e nos ilumina. Todavia, nós não acreditamos nessa falsa ideia aí do pregar por revelação, tá certo? Não caia nesse erro não, pelo amor de Deus, porque não existe esse negócio de você não estudar nada, não se preparar com nada, né? E achar que na hora o Espírito Santo vai lhe dar uma mensagenzinha toda pronta para produzir o resultado X. Não tem lógica isso, isso não existe. Eu costumo ouvir algumas pessoas que dizem, olha, eu não preciso estudar, eu não preciso de uma faculdade de teologia, eu não preciso perder meu tempo com livros, lendo revista de escola bíblica, gastando tempo lendo versículos, porque na hora que eu vou pregar o Espírito Santo, ele revela para mim, ele me dá a mensagem. Irmão, isso é a pior mentira que alguém pode escutar. O Espírito Santo não compactua com a negligência do ser humano, isso é negligência. A Bíblia diz que aquele que ensina, por exemplo, dedique-se ao ensino, ou seja, se capacite, busque se capacitar, busque estudar, busque preparar um bom conteúdo para repassar para as pessoas que estarão ali lhes ouvindo. Então, essa ideia aí de ensinar, de pregar por revelação, excluindo a necessidade que aquela pessoa tem de se dedicar ao estudo da palavra, a gastar tempo orando para que Deus possa operar por meio daquela mensagem, não acredite nisso, porque eu não tenho dúvidas em dizer que aquilo ali não existe. Terceiro subtópico diz exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel. Surpreendendo e determinando o lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. É o que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 12. Outro exemplo que nós encontramos também aí nas Escrituras Sagradas é o exemplo de Daniel em relação a Nabucodonosor, né? Nós vemos aí que quando Deus descortinou aí a história dos grandes impérios mundiais ao profeta, né? Nós vemos ali uma manifestação completamente sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus, ele traz para Daniel não só a explicação do sonho de Nabucodonosor, mas sim aquilo que Deus mostra para ele, como foi o sonho de Nabucodonosor e o que é que aquele sonho significaria, tanto para o presente como para o futuro. Então, ali, aquele homem, Daniel ali falou, né, através da palavra do conhecimento. Então, quando ele começou a falar, Nabucodonosor logo descobriu que aquilo ali não era sabedoria humana, não era conhecimento humano, não era algo que alguém tinha ensinado para Daniel, não era algo que Daniel tinha aprendido nos livros, não era algo que Daniel, mas era algo exclusivamente da parte de Deus para Daniel. Deus tinha literalmente trazido à boca de Daniel as palavras que deveriam ser ditas naquele exato momento. Por isso que Daniel vai atribuir a Deus toda a exaltação, toda a glória ele vai atribuir a Deus naquele momento, porque ele reconhece, né, que Deus ali é quem o capacita para dizer tudo aquilo que ele disse naquela ocasião. E aí, uma outra manifestação que nós encontramos agora no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, é o acontecimento de Ananias e Safira, né? É algo que também é algo que nós vamos compreender que também está ligado ao discernimento ali de espíritos, né? Que também nós vamos encontrar aqui nessa lista de dons de revelação. Então, Ananias e Safira ali, eles retiram parte da propriedade, né? Que eles venderam por um tanto, disseram que tinha sido outro tanto. E ali, Pedro e os demais que estão ali, eles vão
discernir isso, e eles vão deixar muito bem claro que eles não estão mentindo a homens, eles estão mentindo a Deus. E aí os dois, tanto o esposo como a esposa, tanto Ananias como Safira, eles vão tombar sem vida, né, naquele momento ali, porque Deus, de certa forma, mostrou ali para os apóstolos, para Pedro exclusivamente, que eles estavam mentindo diante de Deus. Então, Deus, de forma sobrenatural, já havia ali mostrado para eles, e ainda dá uma oportunidade deles reverem, né, a segunda fala, né, já que um já tinha morrido, o outro tem a oportunidade de voltar lá atrás, mas ainda assim pretende não fazer, e os dois vão sair dali mortos, um após o outro, porque eles mentem ao Espírito Santo de Deus. Então, o dom é uma permissão para julgar, não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então, lembremos que essas capacitações divinas, é um destaque que o nosso autor aqui faz, o dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Tem gente que acha que porque tem um dom é melhor do que os outros, né? Pode julgar, né? Pode interferir muitas vezes, inclusive na salvação. Tem gente que se acha tão poderoso que pode decretar, é uma coisa que cristão nenhum pode fazer, biblicamente falando, é decretar a salvação ou a perdição de alguém. Eu não posso determinar que você vai para o inferno ou que você vai para o céu. Na realidade, eu nem sei, né? Alguém pode morrer dentro da igreja e eu ainda não tenho autonomia para dizer se aquela pessoa vai para o céu ou para o inferno, primeiro, porque não tenho autoridade para isso. Segundo, porque eu não sei da vida particular daquela pessoa. Só ela e Deus é que tem aquela certeza de para onde ela está indo. Então, nós não podemos aí condenar as pessoas, julgar as pessoas, porque somos usados por Deus em determinados dons. Então, o nosso terceiro ponto, ele trata, essa lição é muito curtinha, tá certo? Mas ela é muito esclarecedora para cada um de nós. Nesse terceiro ponto, o terceiro ponto aqui, ele trata a respeito do último tópico aí dos dons de revelação. Falamos primeiro da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento agora, e agora falaremos a respeito do dom de discernimento de espíritos, né, que é o nosso terceiro ponto. E aí, no primeiro tópico diz, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para manifestações espirituais de acordo com o termo grego diakrisis. A palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ou seja, é através desse dom que nós conseguimos diferenciar algumas coisas, né, que nos cercam, principalmente quando elas estão ligadas aí ao mundo espiritual. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Irmãos, como seria importante se pelo menos metade da igreja possuísse aí dons como os de discernimento de espírito? Eu sei que todo mundo quer falar em línguas, todo mundo fala do dom de línguas, todo mundo gosta de profetizar, mas pouca gente ora pedindo a Deus para ter um dom de discernir os espíritos. Se todo mundo soubesse o quanto esse dom ele é importante e sobrenatural, muita gente aí buscaria com mais vigor, né? Com mais força, com mais propósito. Muita gente... você já parou para pensar quantas vezes você já se colocou diante de Deus para buscar a Deus com relação a esse dom? Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me conceda o dom de discernir os espíritos. Você já fez essa oração? É você que fala em língua, já pediu a Deus para interpretar línguas? Né? É coisas que nós devemos refletir para a nossa própria vida. Então, o dom de discernimento de espírito, ele não é algo, irmãos, que nós conseguimos por nós mesmos. E eu, logo no início da fé, eu
tive algumas experiências particulares, que não é obrigado a acontecer da mesma forma com você, mas que eu faço questão de compartilhar para a nossa reflexão. O dom de discernir os espíritos, irmãos, ele tem uma utilidade, principalmente no meio da igreja, assustadora. Por exemplo, eu já na época em que dirigi igreja, eu lembro de um culto em que eu estava dirigindo o culto, né, um culto mais voltado para um momento de... Eu sempre fazia aqueles cultos que a gente tirava, trazia um pregador para trazer uma mensagem, né, de salvação, né, para descrentes, convidava boa parte da comunidade, né, outros já crentes, outros não crentes, outros afastados. E a gente sempre fazia aqueles dons, e ali havia, como eram pessoas da comunidade, havia muita manifestação demoníaca, havia muito batismo com o Espírito Santo, né? Havia trabalhos de libertação assim, maravilhosos. Eu sou testemunha de que vivenciei muitos momentos espetaculares naquela época, e que algumas coisas ficaram, né? Em relação principalmente a esse dom de discernir espíritos. E uma vez eu dirigi um culto, né? E de repente, no momento dos louvores, uma pessoa começou a pular, começou a saltar, né? Começou aquele tipo de sapateado que muita gente chama, né? Começou a falar em línguas, e eu sempre costumo dizer para os irmãos que no quesito discernimento de espíritos, eu tenho algo muito particular comigo, né? Então, quando alguém, por exemplo, quando você fala em línguas perto de mim, se você estiver imitando, eu sinto algo diferente no meu braço direito. É muito comum isso acontecer comigo. Mas quando é algo da parte de Deus, eu sinto um arrepio diferente no meu braço esquerdo. Isso é algo muito meu, muito particular, né? Claro que não é algo padrão, isso não acontece com todo mundo, né? E nem todo mundo vai ser assim. Algumas pessoas são usadas por Deus para discernir espíritos de outras formas, né? No meu caso, é dessa forma que acontece. Então, quando você imita perto de mim, muitas vezes até por brincadeira, né? Já estive conversando, você está conversando com outra pessoa, de repente aquela pessoa imita a voz do Silvio Santos. Eu sinto nesse braço direito que aquela pessoa não está... que aquela pessoa está fingindo, que ela não está sendo ela mesma, que aquela pessoa ela está ali meio que está imitando uma outra pessoa, aquilo não é daquela pessoa. E aí esse meu braço direito, ele geralmente, ele me dava esse sinal de que aquela pessoa estava fingindo. Já quando eu via uma manifestação divina na igreja, quando Deus levantava alguém falando em línguas, outra pessoa interpretando, eu sentia algo completamente diferente desse lado do meu corpo, né? E aí quando foi nesse dia, eu estava dirigindo o culto e aquela moça começou a saltar, né, a sapatear e falar em línguas, e eu senti nesse braço, irmãos, algo muito estranho, né? Aquilo que eu só sentia quando as pessoas estavam fingindo, ou quando não era algo realmente original, né? E eu pedi direção a Deus, irmão, Senhor, o que é isso? Que sempre tive muito esse cuidado, irmão, de pedir a Deus que não agisse por impulso, né? Por emoção, ou por acreditar que aquele sinal ali é um sinal perfeito em relação a mim, que nunca pode errar, né? Pelo contrário, sempre que eu sinto isso, eu me dirijo a Deus em particular e peço um sinal a Deus, uma forma de Deus me mostrar aquilo de modo mais claro. E aí eu comecei a conversar com Deus, pedir para que Deus me desse entendimento para saber se aquilo realmente era algo carnal, era algo demoníaco, sei lá. E Deus começou, sabe, a abrir o meu entendimento em relação àquilo. Eu passei a olhar aquilo com outros olhos e continuava sentindo aquilo de uma forma muito, muito carnal mesmo. E eu saí em direção àquela jovem e coloquei a mão sobre a cabeça dela. Quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, irmãos, aquela mulher, ela deu uma gaitada, ela achou graça. E aí eu já comecei a sentir que aquilo ali não era normal. Eu botei a mão na cabeça dela e comecei a orar por ela, que em nome de Jesus Cristo, se aquilo ali não fosse algo da parte de Deus,
que cessasse naquele momento. Irmãos, na mesma hora a mulher caiu, com as mãos para trás, possessa de um espírito maligno. Na mesma hora ela caiu, possessa por um espírito maligno. E aí eu fui lá, né, chamei os irmãos. Nesse dia eu lembro que até eu fiquei assim um pouco... como é que eu posso dizer? Até um pouco assim... Não vou dizer que chateado, né? Porque... Nosso meio pentecostal, às vezes, irmão, se permite ser muito ignorante, né? E o que aconteceu? Enquanto aquela mulher estava lá pulando, saltando, falando em línguas estranhas, né? Fazendo tudo aquilo, muitas outras pessoas iam naquela onda, sabe? Seguiam aquele negócio e também começaram a pular, começaram a falar em línguas e deixaram aquela emoção tomar conta. E eu fiquei assim um pouco chateado, irmãos, porque eu sempre ensinei na igreja a respeito dos dons espirituais, que a gente tivesse discernimento, que a gente tivesse muito cuidado com isso. E aí naquele dia eu lembro que quando essa moça caiu, eu peguei ela, levantei ela e trouxe ela para frente. Quando eu trouxe ela para frente, eu parei todo mundo, pedi para todo mundo parar o louvor, parar aquela algazarra todinha que 2 ou 3 estavam fazendo, seguindo ali aquela moça. Pedi para todo mundo olhar para mim, peguei o microfone da igreja, foi até uma atitude um tanto quanto antiética, né? Porque eu prefiro fazer o processo de libertação, repreender aquele espírito maligno e continuar o trabalho. Mas naquele dia era uma ocasião que eu tinha para enfatizar aquilo que eu já vim ensinando há algum tempo. Então, eu mostrei aquela moça, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. É uma pessoa possessa de espírito maligno, sapateando e falando em línguas no meio do povo de Deus. E ninguém, irmãos, se atenta que aquilo ali não é algo de Deus. Como é que nós participamos de 2 mesas ao mesmo tempo? Como é que eu posso ficar tranquilo, irmãos, de que há a presença de Deus e ao mesmo tempo a presença de um espírito maligno fingindo ali alguma coisa? E aí todo mundo ficou assustado. Meu Deus, como é que pode? Eu sei que foi um choque muito grande, mas tratou a igreja. A partir daquele dia, quando uma pessoa levantava, os outros ficavam mais calmos, né? Os outros passavam a falar consigo mesmo e com Deus. Os outros davam espaço para levantar uma outra pessoa interpretando. E a gente via um mover de Deus muito grande acontecendo. Então, aquilo ali se viu meio que para despertar o povo. Porque aquele demônio estava ali, aquela pessoa possessa de um espírito maligno estava ali, irmãos, fingindo, como tem muita gente assim dentro das igrejas hoje. E você tira pelo fruto, você tira pelo momento ali. Tem gente que está falando em línguas, que está ali supostamente cheia de um poder que nós não sabemos se de fato é de Deus, mas que fora da igreja dão um mau testemunho, né? Ninguém pode pisar ali no pé daquela pessoa, ninguém pode tratar aquela pessoa com um pouquinho de dureza a mais, que ela já arranja uma briga, uma confusão, ela tem facilidade para se envolver em atos pecaminosos muito fácil. E não dá para entender, irmãos. Porque o fruto do Espírito, ele tem que andar completamente atrelado à vida daqueles que possuem dons espirituais como esse. Não basta só falar em línguas para se declarar alguém espiritual. O diabo também pode falar em línguas, irmãos. Alguém pode fingir estar falando em línguas, como eu também já vi uma certa vez numa oração, em que eu tive que chegar para um jovem e dizer: meu irmão, pare com isso, homem. Pare com isso. Você tá fingindo por quê? Não, porque eu aprendi, mas não é assim, sabe? São coisas que eu já vi na prática, irmãos, e que tem que servir de alerta para nós. Como vai dizer aqui o nosso autor, o discernimento de espírito, ele é uma capacitação de Deus para benefício da igreja, para que nessas horas a gente possa discernir aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que não existe. Eu já peguei pessoas, irmãos, olha, imagine uma situação como essa. Você está no meio de um culto, uma pessoa está ali supostamente endemoniada, e você chega ali, quando você utiliza um pouco da experiência para saber se aquilo de fato é uma possessão demoníaca, você chega ali e se depara com uma pessoa fingindo, como eu já fiz. Eu já fiz isso.
de ver uma pessoa ali que toda semana estava endemoniada e eu pedi para ir lá, né? Fiz lá alguns testes, né, que a gente pode fazer também para saber se aquilo ali é uma manifestação espiritual. E eu descobri que aquela pessoa estava fingindo, irmãos. E eu simplesmente fui lá e pare com isso, pelo amor de Deus. Você está brincando com coisa séria. Não tô não, mas tá. É tão provável que na hora que eu chamei, ela ouviu, ela estava ciente do que eu estava dizendo, porque ela estava fingindo que estava endemoniada. A pergunta é como é que alguém gasta seu tempo fingindo dentro de uma igreja estar endemoniado. Mas isso, irmãos, isso só nos faz reforçar a ideia de que a igreja precisa amadurecer com relação a isso, precisa buscar os dons da parte de Deus, precisa discernir se aquilo ali de fato é um espírito maligno que existe e que muitas vezes nós já se deparamos, eu já me deparei com muitos deles. Muitas pessoas já possessem sim de espíritos malignos. E nós só conseguiremos discernir isso se nós estivermos aí embasados na palavra de Deus. Se nós tivermos como base o dom espiritual verdadeiro nas nossas vidas, para discernir tanto o que é bom como aquilo que é ruim. Alguém pode estar fingindo, alguém pode estar aí simplesmente fingindo que está envolvido ali num ato espiritual. E nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Nós precisamos ter todo esse cuidado e buscar os dons espirituais da parte de Deus para que a igreja ela esteja resguardada, protegida dos ataques do diabo. Senão, irmãos, as pessoas vão continuar bagunçando, as pessoas vão continuar fingindo. O que tem de fingimento nas igrejas não é brincadeira, irmão. Principalmente no nosso meio pentecostal. Acontecem coisas bizarras, irmãos. Coisas que não dá mais pra gente engolir. Coisas que não entra mais, que não dá mais para passar assim. Quando a gente traz pro crivo aqui da observância, né? Quando a gente faz o julgamento correto, a gente descobre que aquilo ali não é de Deus. A gente descobre que aquilo ali não é uma manifestação divina, não é algo da parte de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos estar atento em relação à igreja. Nós precisamos ser canais de Deus, dotados de dons espirituais, para que a igreja não sofra com essas pessoas que às vezes gastam seu tempo. Ou com o diabo fingindo ali, né, através da vida delas. Nós precisamos discernir e atuar contra o diabo nessas situações. Ou até mesmo um ato de fingimento. Alguém que não tem compromisso, irmãos, com Deus. Tem prazer nesse tipo de coisa. O que é prejudicial para o corpo de Cristo. O segundo tópico aí, do terceiro ponto, nós veremos aí as fontes, né? As fontes das manifestações espirituais. Quais são aí as fontes das manifestações espirituais? Se nós observarmos ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Ou seja, nós precisamos estar cientes, irmãos, que o dom de discernimento de espírito é algo que é concedido por Deus para a igreja, não para que a gente possa interferir ali na vida humana, né? É algo que nós precisamos estar diante de Deus, receber da parte de Deus, não para a gente estar utilizando por brincadeira, né? Ou para a vida de algumas pessoas especificamente, como vai dizer aqui o nosso autor. O dom de discernir os espíritos, ele tem
um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos compreender que o dom é para a saúde da congregação, é para o uso da igreja. Todos esses dons que são concedidos por Deus para as nossas vidas, irmãos, devem ser utilizados para a igreja. Devem ser utilizados para o bem comum do povo de Deus. Não é algo meu que eu devo usar ao bel prazer aí, do jeito que eu quero, como eu vi um sujeito certa vez ir na televisão, né, num programa de televisão, dizer, olha, eu vou orar e fulano de tal aqui vai se manifestar com um demônio. E não aconteceu, porque não é dele, ele não faz na hora que ele quer, irmãos. Precisa-se haver um direcionamento de Deus, né? Como diz aí o pastor Estevam Ângelo, o discernimento não é para mim estar descobrindo aí as coisas dos outros, da vida dos outros. É para o ambiente de culto, é para a igreja. Agora, quando essa pessoa, ela vem para a igreja, e ela tenta na igreja introduzir algo que não vem de Deus, algo que vem dela mesma, algo que pode maltratar a igreja, uma heresia, algo completamente fora da palavra de Deus, aí sim entra em foco, aí deve atuar o dom de discernir os espíritos, e essas pessoas precisam ser barradas. Ainda é muito comum nós encontrarmos aí, né, essas necessidades nos dias de hoje. A igreja, ela precisa do dom de discernimento de espíritos, irmãos. Ela precisa urgentemente desse dom. Por que ela precisa desse dom? Porque é algo para o próprio benefício da igreja, irmãos. É algo que a igreja sente necessidade. Eu preciso saber se aquilo que está acontecendo é algo da parte de Deus ou não. Até para mim me envolver naquilo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, como diz aqui o autor, o dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Não é algo particular, não é algo de pessoa para pessoa. Tem gente aí brincando com o dom, irmão. Tem gente utilizando o dom da forma errada. O que Deus quer quando Ele nos concede um dom é que eu e você utilize para o bem da obra de Deus, para o bem da igreja. É para que o ambiente de culto se torne um ambiente melhor, seguro, resguardado das manifestações malignas do diabo, resguardado das ações maldosas dos homens. Imagine aí alguém que vem para tentar usurpar aquilo que a igreja tem. Imagine aí alguém que vem com o intuito de fazer com que a igreja seja ludibriada, né? Seja enganada. Imagine aí esses falsos pastores que sugam a lã das ovelhas, que vêm com aquela historinha bonitinha, com aquela teologia da prosperidade enfeitada, aí vem lá. Por que muita gente ainda consegue arrancar o novo convertido, consegue desviar ali o foco do novo convertido? Porque ele ainda não tem essa estrutura. Ele precisa dessa base bem alicerçada. A igreja precisa do meu dom, do seu dom, para que ela esteja protegida contra os falsos profetas, por exemplo, irmãos, que atacam diretamente a igreja. Quantas e quantas pessoas não estão tentando inserir na igreja aí coisas que são completamente contra os nossos princípios? Então, como vai dizer o nosso autor, até diante das manifestações que nós conhecemos, que são muito comuns no nosso meio, irmão, como falar em línguas, como profetizar, o nosso autor deixa muito bem claro aqui que essas manifestações, elas podem ter pelo menos 3 origens que devem nos preocupar. Por exemplo, alguém pode estar falando de línguas, não da parte de Deus, mas por ele mesmo, como uma ação carnal em sua própria vida. Alguém pode estar falando em línguas, não da parte de Deus, mas através de um espírito maligno, fingindo. Afinal, a Bíblia diz que se ele quiser, ele se transforma até em anjo de luz. Então ele pode fingir muito bem, ele consegue fingir muito bem. Mas isso também pode ser uma ação divina. Então,
O falar em línguas, ele pode ter três origens. Deus, a carne ou o próprio diabo. Uma profecia, por que nós devemos julgar as profecias? Para saber se elas vêm de Deus. Não é condenar os profetas, né? É julgar as profecias. Se eu falei muito aqui a respeito da profecia do dia 30, por quê? Primeiro porque ela desconstruía princípios bíblicos. Mas suponhamos que ela não desconstruísse. Como é que eu agora poderia estar aqui dizendo que aquela profecia não veio da parte de Deus? Pode ter sido algo carnal da parte daquele pastor. Porque ela não se cumpriu. Se não se cumpriu, a origem não é divina, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece exatamente do jeitinho que Deus está dizendo que vai acontecer. Então, quando alguém profetiza, eu preciso ter esse cuidado. Será que é Deus de fato que está falando? Será que aquilo ali não é carnal? Será que aquilo ali não é uma profecia diabólica? Será que eu já vi o diabo profetizar, irmãos? E às vezes até acontecer. Com base em algo que ele já tinha preparado ali para aquela pessoa. Já vi isso acontecer. Alguém até me perguntou, Cláudio, então quer dizer que o diabo tem poder de falar e acontecer? Não, ele tem poder de falar. E aí ele luta para aquilo ali acontecer. Ele faz exatamente como ele quer que aconteça. E muita gente às vezes é atingida dessa forma. Então, a origem dessas profecias, por que a gente não pode se assegurar apenas no dom? O que determina a vida de um cristão não é o dom. Não é só o dom. Não basta ter dom. É preciso ter fruto. É preciso que aquela vida ela passe por uma análise completa para saber se aquela pessoa de fato é um cristão. Não é porque alguém está falando em línguas que eu tenho que dizer que aquela pessoa é um salvo. Não é porque aquela pessoa profetizou que eu tenho que dizer que aquele ali é profeta de Deus porque profetizou. Não, alguém é profeta de Deus quando fala da parte de Deus e acontece exatamente da forma que falou. Aí sim, aí é outra questão. Aí sim, alguém está sendo usado da forma correta por intermédio de um dom, como o dom de profecia. Não dá só para olhar para o dom, porque inclusive naquele grande dia vai ter pessoas que Deus não conhece. Né? Que Jesus não tem intimidade, que utilizaram dons espirituais. Ou nós nunca lemos o que diz Mateus capítulo 7. Né? Lá, já do meio para o fim, Mateus diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz prodígios, no teu nome eu operei sinais. São dons. São dons de elocução, dons de poder, dons de revelação, muitas vezes. E aí o que é que está escrito lá? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Porque o dom não determina se nós somos cristãos ou não. Se nós estamos fazendo aquilo da parte de Deus ou não. Não é o dom que diz isso. É o fruto. Então, junto do dom, é preciso vir o fruto. E o dom, ele precisa ser praticado conforme a palavra de Deus. Para que ele seja praticado da forma correta. Então, no nosso terceiro subtópico, antes aí da nossa conclusão já, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Provai se os espíritos são de Deus. Provai os espíritos para saber se eles são de fato de Deus. Porque nem todo espírito, irmão, que tem por aí agindo é de Deus. Irmão Cláudio, quer dizer que alguém pode estar profetizando por intermédio de um espírito maligno? Pode. Alguém pode estar profetizando por um mero sentimento carnal, algo que pensou, algo que sentiu e agora está dizendo que Deus mandou dizer sem Deus estar mandando? Pode. Assim como também Deus ainda fala e algumas pessoas ainda falam poderosamente da parte de Deus. E aí, irmão Cláudio, como é que eu devo saber isso? É o discernimento de espírito que nos dá essa segurança. É o discernimento de espírito, irmão. Nós precisamos discernir os espíritos. Nós precisamos
provar os espíritos, biblicamente falando, para saber se esses espíritos são de Deus. E como é que eu faço isso? É pelo que diz a palavra, irmãos. Se esse espírito está profetizando algo que está acima da palavra, ou está desconstruindo o que a palavra diz, isso não pode ser de Deus. Mais uma vez eu volto ao profeta do dia 30, que diz que viria um cavalo amarelo. Mas e os outros cavalos que Apocalipse diz que viria antes dele? Ele não estaria ali desconstruindo algo que a Bíblia já diz há milhares de anos que vai acontecer exatamente daquela forma? Então só é verdade quando acontecer da forma que a Bíblia diz. Se alguém está mudando aquilo, está abreviando, está fazendo com que aquilo ali aconteça de forma diferente do que está na Bíblia, a gente precisa ver se aquilo ali é da parte de Deus ou não. E eu tenho certeza que não é. Porque o que Deus disse está escrito. Aqui é o filtro, irmãos. O filtro é a palavra de Deus. Ouvimos e filtramos. Se passar pelo filtro da palavra, aí a gente deve pensar assim, com todo carinho do mundo, se aquilo vem da parte de Deus. Se aquilo ali não passa pelo filtro, engancha ali no filtro da palavra, aí nós precisamos rejeitar urgentemente. É heresia. Com base em que, irmão Cláudio? Com base no discernimento que Deus nos concedeu por meio do Espírito Santo e principalmente pela palavra de Deus. Aquilo ali não passa por um discernimento que vem da parte de Deus. Aquilo ali, o corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então, nós recebemos dádivas da parte de Deus enquanto Pai. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão vai lhe dar uma pedra, irmãos? Deus concede o Espírito Santo aos seus filhos. E ele nos concede a dádiva, né? O poder de discernir esses espíritos. De provar biblicamente se esses espíritos vêm de Deus. Isso é tão sério que certa vez Paulo disse, irmãos, que se viesse um anjo, olha aí, um anjo, imagine eu e você. E claro, reconheço que somos superior aos anjos, como está escrito. Mas ainda que venha um anjo, que pode ser um agente da parte de Deus, como também da parte do diabo. Paulo diz, se vier um anjo pregando outro evangelho que não seja esse aqui, seja ele um anátema, seja ele um maldito, rejeite, não aceite, descarte. Ele não vem da parte de Deus. Viu como o negócio é sério? Então, o filtro é a palavra. O discernimento de espírito é a nossa segurança. A igreja precisa, irmãos, urgentemente, orar e receber de Deus o dom de discernir os espíritos. Porque é esse discernimento que dá a garantia devida à igreja, que dá à igreja a segurança de que ela não está incorrendo em um erro, de que ela não está enveredando por uma heresia, de que ela não está entrando por um caminho inseguro. É o discernimento de espírito. E aí, quando a gente discernir, aí a gente põe em prática a sabedoria que Deus deu e a palavra com conhecimento que Deus nos concedeu para desassociar aquilo, para desmanchar aquilo e para fazer a coisa acontecer conforme a vontade do nosso Deus. Você compreende que o discernimento de espírito não é só necessário, ele é totalmente importante para a vida útil da igreja? Nós precisamos entender isso, nós precisamos orar, irmãos, para que Deus dê à sua igreja o devido discernimento. Chegamos à nossa conclusão, que diz o seguinte: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos
nas astutas ciladas do diabo. Que Deus nos conceda esses dons de revelação. Repita para mim, irmão Cláudio, que são ou quais outros dons estão atrelados ao dom de revelação? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento dos espíritos. É algo indispensável para que a igreja não seja enganada. Para que a igreja não possa andar pelo caminho do erro. Para que a igreja não se desvie do foco. Porque que muitas igrejas aí, muitos templos saíram do caminho, se acabaram, se fecharam, foram ao fracasso. Porque abraçaram coisas que talvez o discernimento de espírito tivesse dado a eles o poder de rejeitá-los. Se tivessem o discernimento de espírito, teriam rejeitado algumas práticas, alguns costumes, algumas coisas que agregaram à igreja, que trouxeram de novidade para a igreja, alguns modismos que acharam ser bom para a vida da igreja, quando na verdade eram projetos do diabo para destruir aquelas congregações locais em muitas partes do mundo. Lugares históricos que tinham bases e até hoje, historicamente falando, servem de orientação, de conteúdo, de entendimento, né? Geram para nós conhecimento, que dão a nós aí informações importantíssimas a respeito da história da igreja, que chegaram ao fracasso. Países aí que foram pais de avivamentos, que foram bases de avivamentos, de grandes avivamentos que revolucionaram lugares no mundo que hoje estão entregues às baratas. Por quê? Porque abraçaram o que o discernimento com certeza mandaria rejeitar. Portanto, Igreja de Jesus, tenhamos todo o cuidado, oremos a Deus, busquemos ao Senhor para que recebamos dele o dom de discernir os espíritos, para que sejamos bênção, canais de Deus na vida da igreja, para que rejeite aquilo que não presta e abrace aquilo que deve ser abraçado. Somente o dom de discernir os espíritos, ele nos capacita para receber só aquilo que vem de Deus e para rejeitar tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é demoníaco, tudo aquilo que visa trazer prejuízos para a igreja. Portanto, meus amados queridos irmãos, chegamos ao fim da lição de número 3, que teve por tema aí dons de revelação. Que dons são esses? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Ore a Deus, busque a Deus, para que Ele te conceda também estes dons. E eu tenho certeza que no momento certo você vai ser usado com sabedoria do alto. Não é aquela sabedoria humana, terrena, animal, diabólica, que tem objetivos particulares, próprios, egoístas, orgulhosos. Mas a sabedoria que vem de Deus, que desce do Pai das luzes e que faz com que você atue plenamente convicto de que aquilo é a vontade de Deus para aquela pessoa, para aquela igreja, para aquele povo. É através do dom de palavra da ciência que Deus concede a você ousadia e certeza daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando para o povo de Deus. É você falar com convicção divina, com a certeza de que a fala é sua, mas aquilo que você está falando veio diretamente de Deus para aquela pessoa, para aquela igreja, para aquele povo. Busque a Deus pelo discernimento de espírito, para que o povo, aquela igreja, aquela pessoa não se deixe levar pelo engano. Para que aquela pessoa consiga discernir quando algo é carnal, quando algo é demoníaco,
diabólico, quando algo é egoísta, é humano, mas também para discernir quando aquilo é divino, para identificar aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Deus em Cristo vos abençoe, a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos. Sábado estaremos aqui falando a respeito da lição de número 4, que fala sobre a segunda classe dos dons. Dons de poder. Hoje falando sobre dons de revelação, que são aí palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Na lição de número 4 trataremos sobre os dons de poder. Falaremos sobre a fé, sobre os dons de curar e sobre a operação de milagres. Nos encontramos sábado a partir do meio-dia, se Deus assim nos permitir. Que Deus em Cristo te abençoe, a paz do Senhor Jesus, e oremos ao nosso Deus. Pai querido e santo, muito obrigado por mais essa lição, que o teu nome seja louvado, engrandecido, para louvor e glória do teu santo nome. Que o Senhor conceda para nós, Senhor, a tua igreja, o teu povo, dons de revelação, Senhor, como vimos nessa primeira lição, né? Nesse primeiro encontro. Dons que nós encontramos na classificação dos dons de revelação. Que o Senhor nos conceda a palavra da sabedoria, que o Senhor nos conceda a palavra do conhecimento, que o Senhor nos conceda os discernimentos de espíritos, para que possamos saber o correto e o incorreto, o bom e o ruim, aquilo que é bom e edifica a tua igreja e aquilo que traz malefícios para ela, para que possamos abraçar o que é divino e rejeitar o que é humano e o que é diabólico. Deus, nos ajuda, nos dá a palavra no momento certo, fala aos nossos corações, nos dá a sabedoria do alto, Senhor, para que possamos atuar plenamente convictos nas situações que muitas vezes vêm até cada um de nós. Para que possamos agir, Senhor, nas causas das pessoas, do teu povo, da igreja, com convicção de que aquilo ali é a tua direção para aquele problema. É a tua direção para aquela situação, para aquela ocasião específica. Nos concede a palavra do conhecimento, Senhor, a palavra da ciência, para que possamos falar com convicção aquilo que vem diretamente do Senhor, para que não nos embasemos no conhecimento humano, mas que através do que adquirimos, o Senhor aperfeiçoe e possa falar através de nós, com convicção, com poder, com ousadia, trazendo conhecimento na prática, Senhor. Conhecimento do alto, aquilo que vem do teu coração, para a nossa boca, para o coração da tua igreja. Que o Senhor nos conceda discernimento para discernir esses espíritos, para que o mal não ache brecha na tua casa, Senhor. Para que a igreja seja resguardada e protegida do maligno, dos homens maus intencionados. Nos guarda, Senhor, e nos abençoa com dons. É o que nós te pedimos já nesse dia e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.